Olá, alunos do canal Direito em Tela. Vamos agora entender os métodos de interpretação constitucional. Para o professor Canotilho, a interpretação das normas constitucionais é um conjunto de métodos desenvolvidos pela doutrina e pela jurisprudência com base em critérios ou premissas, sejam filosóficas, metodológicas, epistemológicas, que é o estudo dos postulados, conclusões e métodos dos diferentes ramos do saber jurídico. Diferentes, mas, em geral, reciprocamente complementares. Método jurídico ou hermenêutico clássico. Para os que se valem desse método, a Constituição deve ser encarada como uma lei. E assim, todos os métodos tradicionais de hermenêutica deverão ser utilizados na tarefa interpretativa, valendo-se dos seguintes elementos da exegese: gramatical, lógico, histórico, sociológico, doutrinário e evolutivo. Segundo esse método, o papel do intérprete resume-se a descobrir o verdadeiro significado da norma, o seu sentido, e assim atribui-se grande importância ao texto da norma. Método tópico-problemático. Por meio desse método, parte-se de um problema concreto para a norma, atribuindo-se à interpretação um caráter prático na busca da solução dos problemas concretizados. A Constituição é, assim, um sistema aberto de regras e princípios. Método hermenêutico concretizador. Diferente do método tópico-problemático, que parte do caso concreto para a norma, o método hermenêutico concretizador parte da Constituição para o problema, destacando-se os seguintes pressupostos interpretativos. Pressupostos subjetivos. O intérprete vale-se de sua pré-compreensão sobre o tema para obter o sentido da norma. Pressupostos objetivos. O intérprete atua como um mediador entre a norma e a situação concreta, tendo como pano de fundo a realidade social. Círculo hermenêutico é o movimento de ir e vir do subjetivo para o objetivo, até que o intérprete chegue a uma compreensão da norma. O fato de se partir das pré-compreensões do intérprete pode distorcer não somente a realidade, como também o próprio sentido da norma. Método científico-espiritual. A análise da norma constitucional não se fixa na literalidade da norma, mas parte da realidade social e dos valores subjacentes ao texto da Constituição. Assim, a Constituição deve ser interpretada como algo dinâmico e que se renova constantemente no compasso das modificações da vida em sociedade. Método normativo estruturante. A doutrina que defende este método reconhece a inexistência de identidade entre a norma jurídica e o texto normativo. Isso porque o teor literal da norma, o elemento literal da doutrina clássica, que será considerado aqui pelo intérprete, deve ser analisado à luz da concretização da norma em sua realidade social. A norma terá de ser concretizada não só pela atividade do legislador, mas também pela atividade do judiciário, da administração pública, do governo do momento. Método da comparação constitucional. A interpretação dos institutos se implementa mediante comparação nos vários ordenamentos, estabelecendo-se assim uma comunicação entre as várias constituições dos diversos países. Partindo dos 4 métodos ou elementos desenvolvidos por Savigny, gramatical, lógico, histórico e sistemático, Peter Herbert sustenta a canonização da comparação constitucional como um 5º método de interpretação. Temos que a interpretação jurídica é um tipo específico de interpretação,
Nesse sentido, é a técnica de atribuir sentido às expressões contidas nas fontes do direito, sobretudo nas leis. Atualmente, portanto, considera-se que as normas jurídicas não são só o alvo, mas o produto da interpretação. Ao analisar algum diploma legal, Constituição, lei, decreto, o intérprete jurídico busca o significado das respectivas disposições normativas, artigos, parágrafos, incisos, para daí lhes atribuir conteúdo de sentido normativo específico, conteúdo de norma jurídica. E a interpretação jurídica pode incidir ainda em atos considerados fontes do direito, mas que não possuem disposições normativas, como os costumes. Quando o intérprete jurídico retira normas de disposições normativas determinadas, trata-se de normas explícitas ou expressas. Por exemplo, o princípio da legalidade é norma que decorre do inciso 2 do artigo 5º da Constituição Federal. Mas, no sistema jurídico, convivem ainda as normas implícitas, não expressas, que são os sentidos normativos obtidos a partir dos silêncios e da conjugação das disposições normativas, sobretudo por meio de certos raciocínios lógico-jurídicos. Por exemplo, ao prever um único período de revisão constitucional, o artigo 3º do ato das disposições constitucionais transitórias permite extrair, a contrário sensu, a norma implícita segundo a qual são proibidas quaisquer outras revisões constitucionais. Na definição de Canutilho, a interpretação constitucional significa, como toda interpretação de normas jurídicas, compreender, investigar, mediatizar o conteúdo semântico dos enunciados linguísticos que formam o texto constitucional. Embora parte da doutrina sustente que sua natureza não se diferencia das demais modalidades de interpretação jurídica, a maioria dos autores nacionais defende que a interpretação constitucional não deve seguir a hermenêutica tradicional. Daí se falar na adoção de uma hermenêutica tipicamente constitucional, especialmente porque a interpretação constitucional é mais influenciada por valores políticos que as leis em geral. As disposições constitucionais admitem maior amplitude de significados, uma maior abertura semântica, razão pela qual se deve reconhecer maior espaço de conformação e uma liberdade discricionária mais ampla às autoridades incumbidas de aplicar a Constituição. A interpretação constitucional deve preocupar-se em estruturar o modo com que as normas constitucionais serão aplicadas pelo legislador e pela administração, e não apenas em solucionar casos concretos. A interpretação da Constituição deve ser mais permissiva às evoluções e mudanças políticos-sociais. E então, gostou da aula? Foi útil para você? Converse com seus colegas, converse com outros alunos e venha nos seguir no Facebook, no Instagram e lá no YouTube, no canal Direito em Tela. Vem ser feliz com a gente. Um abraço e até a próxima.